E vamos agora ao debate do dia aqui no Meio Dia em Pauta. Minas Gerais teve quase 940 mil pedidos de demissão no ano passado, recorde histórico identificado em números do CAGED, e acontece em um cenário de desemprego baixo, o que indica que muitos trabalhadores estão se sentindo mais seguros para trocar de emprego. Paulo Leite destaca o assunto em uma das colunas de hoje, aqui do Grupo Bel, da Rede 98, trazendo inclusive um olhar sobre esse comportamento dos trabalhadores, que também revela, entre outros pontos, insatisfação com salários, condições de trabalho, falta de perspectivas, mas a resposta não está puramente nesses parâmetros especificamente, né, Paulo? Eu acho que tem um alerta, que é a ressignificação do que é emprego. Vamos começar a discutir exatamente o que é emprego, porque as relações desgastadas por uma consolidação de leis trabalhistas antigas, sem visão da realidade, que tentou ser reformada no governo Temer, mas que foi absolutamente bloqueada pelo Supremo Tribunal Federal posteriormente, sendo deformada. Primeiro, vamos lembrar que a CLT ela é objeto de um ditador. Quem fez, quem assinou, quem escreveu no top and down, de cima para baixo, foi Getúlio Vargas. E que isso não foi discutido de maneira clara. É claro que naquele momento havia, sim, esbarradas questões com relação a trabalho, a exploração do trabalho, a pouca regra e atenção por parte dos empregadores para com o trabalho, mas o que se fez foi caminhar no sentido oposto, absolutamente oposto, penalizante para quem quer dar emprego. Essa é a questão no Brasil hoje. A gente tem que entender primeiro que quem tem mais movimento nessa questão do pedido de demissão é quem tem mais escolaridade e os mais jovens. Primeiro, os mais jovens perdeu para os mais jovens já o significado daquilo que a gente dizia que era segurança. Né? Você tinha segurança com a permanência em um trabalho. Hoje, a visão dos mais jovens não privilegia o aspecto segurança, empregado é melhor. Não tem essa regra mais. E isso tem que se entender para até entender a proposta de trabalho. Segundo, você tem que lembrar que existem, por exemplo, hoje outras formas de renda, de buscar renda, os aplicativos, os trabalhos indiretos, o home office, que facilita você prestar serviço para mais de um empregador, sem a regra básica da consolidação das leis do trabalho, e que, numa visão absolutamente canhestra, longe da realidade, as pessoas que fazem a gestão da política de empregos no Brasil não conseguem ver isso. Muito pelo contrário, eles querem matar a possibilidade da independência, eles querem matar a possibilidade da informalização, que para mim não é informalização, para mim é um caminho novo do emprego. Ser informal por decisão não é formalização. Ser informal porque eu estou sendo empurrado para a informalidade, sim, é um problema. Agora, ser informal porque eu fiz todas as contas e descobri que se eu for motorista de aplicativo, se eu prestar serviço de entrega, se eu resolver ficar na minha casa com home office, com o escritório montado para prestar serviço para 4, 5, 6 empresas, é muito mais significativo do seu ponto de vista de renda e de qualidade de vida. Então, isso tem que ser discutido com muita clareza. E, por fim, eu acho que quem tem que mudar o entendimento são as duas partes, empregados e empregadores. Porque se depender do que é a inteligência oficial do atual governo, da atual tendência de ver o emprego, se depender disso não vai mudar nada, não. E nós vamos ver as taxas de desemprego sendo positivas quando você vê um mercado que é empregador, mas sendo absolutamente negativas quando o mercado vira de lado, quando o mercado é desempregador. E sempre chamando atenção. A taxa de pleno emprego, ou emprego próximo ao pleno emprego que tentam vender para a gente, ela é contaminada pelo IBGE, que faz ali um malabarismo estatístico para poder buscar um resultado parecido com esse que a gente está vendo. Porque não é. O resultado não é esse, não. Se você for rigoroso na análise dos dados, o resultado do desemprego do Brasil, não estou dizendo que a gente está vivendo uma questão dramática com relação ao emprego, mas não é esse emprego, essa taxa de emprego empregabilidade tão positiva que os números oficiais apresentam. Tudo isso tem que ser discutido. Inclusive, os números do CAGED trazem, por exemplo, aqui, para quem ganha menos, pequenas diferenças salariais já acabam motivando a troca mesmo com a perda
de direitos trabalhistas. Saída do emprego formal nem sempre significa melhora de vida. Mais renda pode vir com uma jornada mais ampla também. E aí fica a pergunta, ou uma das perguntas, Gustavo. Temos aí uma economia aquecida ou mercado frágil? É um pouquinho de tudo isso? Qual o debate deve ser colocado à mesa para que tenhamos uma melhora do emprego no Brasil como um todo e que esse índice de demissões, quase 1 milhão de pedidos, seja algo feito pela própria vontade do trabalhador mesmo ou não apenas por uma pressão de mercado que acaba fazendo com que a pessoa não se sinta feliz ali nesse sistema que está consolidado no Brasil. O primeiro ponto que eu gostaria de que se tentasse estimar a causalidade dos dois dados que você falou, um agora e no começo do programa, né, que é esse 1 milhão de pessoas que pedem demissão e a quantidade de pessoas que abrem empresas, não é isso? Isso tem uma mudança muito clara, né? Primeiro, que a gente deixou de ser uma economia de bens duráveis para uma economia de serviços, e é exatamente ali que a gente tem uma abertura muito grande de novas empresas. Mas só que novas empresas são também microempreendedores individuais, né? Pela visão da junta ou pela visão específica desse processo. Então, eu acho que deveria olhar para uma estimativa para tentar descobrir essa verdade, e não é correlação, é causalidade. Se uma coisa causa a outra, de fato. Né? Correlação pode ser espúria, né, na verdade. Né? Causalidade, a gente tira essa problemática. Essa é a primeira coisa, assim, que eu acho que isso revela um pouco da transformação, não só do processo de interpretação trabalhista, né, ou a forma de que as pessoas interpretam o que é emprego ou qualquer outra coisa do tipo, né, mas só que tem algumas, acho que outras verdades inconvenientes, né, que a gente talvez não esteja nem preparado para discutir, né, assim, porque a primeira obviedade é as pessoas pedem demissão para ir para um outro trabalho ganhar mais, mas só que a verdade inconveniente disso é que não teve abertura de novas vagas, né, eu simplesmente pulei de um lado para o outro, assim, a empresa A tem uma vaga, a empresa B tem uma vaga, agora tem as mesmas duas vagas, assim, eu só pulei de um lado para o outro. E dado que a gente tem essa coisa da armadilha da renda média, né, pedidos de demissão eles são muito mais explorados especificamente por ganhos marginais de renda, como você colocou. Né, o cara ganha 5, passa a ganhar 5.200, esse 200 faz uma diferença, dado qual é o nível de comprometimento de renda das famílias hoje, bateu mais ou menos 30%. Assim, é o maior nível da série. Né? Assim, a gente discute que desemprego está nesse nível, mas o nível de comprometimento de renda está na máxima histórica. Né? O valor pago de seguro-desemprego está na máxima histórica. Né? E vários outros dados. Assim. Aí o Paulo fala uma coisa assim, que é o que é emprego formal, entre aspas, ou dado do emprego, mas só que tem um ajuste que você faz, e que não é nem aquela questão, né, específica que a gente já discutiu de curva de Phillips, relação inflação, desemprego, é uma outra coisa, né, que o pessoal tenta chamar de taxa de desemprego real da economia. Que você pega a taxa de desemprego oficial e você soma, né, o que o IBGE classifica como taxa de subutilização da força de trabalho. São aquelas pessoas, inclusive, menos produtivas, né, ou pessoas que não estão procurando emprego de fato e que não são desalentadas, que você tem uma separação dessas duas coisas. Na hora que você faz essa conta, né, expor os dados pelo IBGE, dá mais ou menos 13%. Né? É um número bem diferente do que a gente tem hoje e ajuda a explicar muito mais o baixo nível de renda que a gente tem, o comprometimento, e que claramente qualquer variação positiva que eu tenha, pelo menos no curto prazo, né, é uma decisão de curto prazo, não é uma decisão de longo prazo. Né? Eu acho que essa é uma outra parte da resposta. Quer ver um outro dado inconveniente? Né? O próprio IBGE ele divulga dados sobre queda de pobreza ou ajustes de renda, etc. Mas só que ele mesmo ele expurga, né, os benefícios sociais. E quando a gente tira os benefícios sociais que foram dados, né, a gente está mais pobre do que a gente estava antes. O que significa simplesmente falar que a gente caminhando por nós mesmos em situações laborais, ou seja, a gente não é produtivo, então não tem ganho de renda. Eu sou muito dependente dessa outra coisa. E que é uma dura verdade, uma triste verdade. Né? E assim, que a gente, de novo, não tem muita chance nem de conversar ou coragem de conversar, porque é muito mais bonito, né, passar benesses, etc., do que discutir problemas reais, né, do mercado de trabalho. E assim, tem uma outra separação que eu acho que talvez seja a grande questão
do mercado de trabalho hoje, que é a mudança geracional de fato, que é um efeito demográfico. Assim, a gente está agora numa nova geração que está sendo contratada ou que não está sendo contratada. E como o Paulo comentou, o jeito deles pensarem é muito diferente do meu jeito, do seu jeito, Júlio, né, do Paulo, do Palhares. Leozinho, acho que faz parte dessa geração Sim. ali, né, na verdade, mas o jeito de pensar é diferente em várias vertentes. Primeiro, o que é essa tal do equilíbrio, qualidade de vida e trabalho? A minha opinião provavelmente é muito diferente dessas pessoas. Né? A chance de querer seguir os seus sonhos, né? Tem uma brincadeira super engraçada, até o próprio Jean Turco ele tenta separar essas duas discussões, que é assim, a tendência de que jovens no mercado de trabalho foquem necessariamente só naquilo que eles querem fazer e não no que eles são bons em fazer. Isso gera um outro processo de definição. Vou seguir os meus sonhos, sei lá, aquela coisa toda. Né? E por que isso é diferente? As gerações anteriores, inclusive a minha geração, acho que eu já falei essa frase, é uma das coisas que eu guardei para o resto da vida e vou continuar guardando, e vou falar para minha filha, né, que é o seguinte: primeiro corre-se atrás do seu sustento, depois você corre atrás dos seus sonhos. Essa é uma forma diferente de pensar do que talvez a geração hoje. E eu acho que isso tudo meio que reflete. Aí você pode falar de doença mental, né, o mal do século, né, performance baixa, qualquer outra coisa do tipo. Assim. Mas o ponto que eu estou querendo dizer é, eu posso citar 15, 20, 30 vertentes específicas do que essas coisas estão acontecendo, mas só que eu acho que as melhores respostas, né, deveriam ser só 3. Tem a ver com um processo de melhora de renda marginal de curto prazo, tem a ver com essa coisa geracional de curto prazo, né, e tem a ver com uma forma... diria, meio que de reação de fato, né, de como que a gente estabelece a forma de salário aqui, etc., que migrou nessa coisa para serviços, né, MEIs, formalidade e informalidade. Mas assim, é muito difícil cravar qualquer coisa. Por isso que eu acho que estimar causalidade seria uma coisa boa. Assim, uma coisa causa a outra não causa. Aí a gente tem um subsídio para discutir. Eu somaria a tudo isso mais uma observação que tem que ser discutida imediatamente, que é o processo educacional brasileiro. Se nós não botarmos isso na mesa para uma discussão clara de qual é o processo educacional que queremos, e aí um alerta, porque esse ano teremos eleições para presidente da República, e lembrando que quem define a política de educação no Brasil é o governo federal, é o Ministério da Educação e Cultura. E eu até agora não vi, e com quase certeza não veremos, nenhum dos programas de governo falando e abordando a questão da transformação da realidade da educação no Brasil. E a realidade da educação no Brasil ela é fundamental para a qualificação da mão de obra, para desenvolvimento de produtividade e performance, e aí é uma questão de percepção. Eu acredito que se nós tivéssemos um mercado de trabalho, as ofertas de trabalho de profissionais que fossem melhor qualificados no sentido de produtividade, de entendimento, e não nos dados que nos trazem o PISA ou Todos pela Educação, que são avassaladores, são aterrorizantes esses dados. Se nós tivéssemos melhores profissionais, melhores qualificados, melhor formados, eles estariam com certeza muito interessados em preservar seus próprios empregos, porque teriam a massa salarial elevada e qualidade de vida amplificada a tudo isso. Porque, me desculpe a sinceridade, eu sou de uma outra geração, o dinheiro não traz a felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. Mão de obra qualificada, inclusive, sai do país para onde que pagam mais. A gente tem um processo de evasão muito grande. Quem se beneficia do processo educacional de maneira correta, e aqui eu não estou nem falando com relação à renda, tá? Quem se beneficia do processo educacional de maneira correta, né, tem uma tendência de olhar sempre para o processo específico de qual que deveria ser o real salário que eu tenho que receber pelo que eu estou integrando de produtividade. Lógico. Né? E, em geral, as pessoas saem do país ou dos países, né, para poder fazer isso. Né? E só para fazer isso globalmente, que não é só em relação ao Brasil, por que a grande maioria dos indianos, né, eles vão para os Estados Unidos e não ficam dentro da Índia? Porque nos Estados Unidos, a mão de obra qualificada deles, depois de ir para a faculdade lá dentro, etc., tem um processo de renda muito maior do que simplesmente, né, dentro da própria localidade. Isso não é só de Brasil, né, tem que ser de todo mundo. E mão de obra qualificada é uma coisa, é fator de produção, e ele é móvel. Eu li outro dia um estudo, me fala a memória de onde é esse estudo, aliás, é uma informação, foi uma pesquisa, fonte de pesquisa, que as universidades americanas aceitam com muito bom grado estudantes brasileiros com alto desempenho. Porque estudantes brasileiros com alto desempenho significam estudantes americanos com altíssimo desempenho e condição de produtividade nas empresas americanas que os querem. E vira crescimento econômico. É crescimento econômico. E tem mais um ponto. Com essa globalização tão acentuada,
muitas vezes esses jovens brasileiros, né, grandes gênios, digamos assim, do mercado, vão para outros mercados sem sequer sair do Brasil, fazendo home office para empresas de outros países.